nunca desejou aprender a controlar as emoções, né? Nunca repetiu para si mesma a frase, nossa, eu preciso aprender a me controlar, né? Ouviu de alguém isso. Então vamos falar hoje sobre regulação emocional, esse tema de milhões. Primeiramente, o que é a regulação emocional? Regulação emocional é a capacidade de sentir e lidar com as emoções de uma maneira proporcional. O contrário disso, né, não seria o não sentir, como muita gente às vezes pensa. O contrário disso seria a desregulação emocional, que é o sentir as emoções numa intensidade ou frequência, né, desadaptativos, né, desproporcionais à realidade, ou não sentir, né, sentir demais ou sentir de menos. Até o sentir de menos, que às vezes é desejado por algumas pessoas, também é desadaptativo. Afinal de contas, as emoções da gente, elas têm uma função de existir. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que não existe o desativar uma emoção, o não senti-la. Como é que a gente maneja então, Carol? Como é que a gente aprende aí a regular essa emoção, já que eu não posso focar no sentir? A gente tenta reestruturar o pensamento. Como assim? Que bicho é esse? Quando acontece um fato, nós temos a interpretação desse fato e aí, por consequência, temos a emoção a partir dessa interpretação. Por exemplo, digamos que você está lá no meio de uma reunião de trabalho e aí o seu chefe olha e diz assim, fulana, não gostei do seu relatório, precisa refazer. E aí nessa hora, na mesma hora você pensa assim, nossa, que injusto, mas que absurdo. A minha colega de trabalho, ele só elogia, né? É só elogios, mas comigo ele não gosta de nada do que eu faço. E aí isso começa aí te dando raiva, né? Um senso de injustiça, uma tristeza muito grande. Você percebe que a maneira como você vai conduzindo esse pensamento vai agravando aquela emoção, né? Vai dando mais motivos para você experimentar ainda mais raiva, ainda mais tristeza. E aí talvez nesse momento isso culmine, porque a emoção ela tende a gerar uma ação, seja externa ou às vezes até interna, né? Aquela pessoa que implode, traz sintomas, né, desconfortáveis fisicamente. E isso pode acabar culminando em você ter uma postura mais reativa, acabar sendo mais rude com seu chefe, paralisou ao ponto de não conseguir se explicar, né? Ou teve uma vontade de chorar imediata, que talvez não seja algo tão adaptativo dentro do seu ambiente de trabalho, teve uma postura de simplesmente bater a porta e ir embora dali. E isso seria uma maneira desadaptativa de agir, que ela vai gerar ainda mais sofrimento. Ou ainda que você não haja de forma alguma, mas só em ficar ali, né, mastigando esse tipo de pensamento, essa emoção, ela tende a ser muito mais potencializada. Então, uma pessoa que tem uma dificuldade de regulação emocional, né, uma desregulação emocional, não só o agir, mas o sentir também traz muita dor, porque embora essa pessoa pode até ter uma conduta lá tranquila, mas percebam que ela vivenciou algo de muita intensidade. Como que a gente consegue manejar isso? Reestruturando o pensamento. Em primeiro lugar, parar e pensar. O que será que eu pensei, né? Essa hora é a metacognição. A metacognição é a capacidade que a gente tem, somente nós, enquanto seres humanos, de pensar sobre o nosso pensamento. O que é que eu estou pensando? O que é que eu pensei que me gerou tanta revolta, né? Tanto desconforto? Será que todo mundo que o chefe pede para refazer o relatório, essa pessoa se sente assim? Eu acho que não. Então tem algo de uma interpretação minha. Que outras possibilidades haveriam aí nessa situação, né? Ou uma coisa que eu gosto muito de indicar é, o que é que eu diria para um amigo nessa situação? Talvez eu dissesse para o meu amigo que, poxa, mas será que não vale a pena você dar uma analisada no seu relatório, né? Será que não é importante você tentar perceber ali como que seu chefe gosta? Tentar descobrir, né, em quais pontos você está ali, de repente, não atendendo essa expectativa, né? Que conselho eu daria? Que outras hipóteses teriam a partir disso? Se conectar com valores maiores. O que é que seria se conectar com valores maiores? Digamos que, analisando isso tudo, eu entenda que o meu chefe talvez tenha um pouco de perseguição, sim, e que ele não seja tão legal comigo. Às vezes o mundo é injusto, né? Eu digo que o mundo não é o que deveria ser, ele às vezes é o que é. Ainda que, nessa hora, você não vá se sentir feliz, alegre, você continue experimentando um desconforto, talvez esse desconforto saia de uma escala lá de 10, pelo menos para um desconforto 6, 7, algo mais manejável, algo que tenda a gerar menos prejuízo. Vamos para um outro exemplo aqui de desregulação emocional, para ver se fica bem claro para vocês, tá? O objetivo aqui fica bem claro. Então vamos lá, digamos que eu sou convidada para um encontro,
E aí essa minha emoção veio muito, muito, muito intensa. Será que seria interessante eu chegar pra pessoa e dizer: nossa, meu Deus, que alegria estar aqui com você. Ai, eu não acredito, faz 3 anos que eu não encontro ninguém. Ai, eu tenho certeza que a gente vai dar muito certo, porque eu tô com muita expectativa nisso. Acho que vai assustar. Né? Eu acho que nessa hora a gente entraria até naquele conceito que eu nem gosto do muito emocionada, mas eu acho que vai assustar. Mas se eu também não me conecto com a importância que esse encontro tem pra mim, afinal de contas, né? Faz tempo que eu não tinha um encontro e isso era importante, eu não me conecto com isso, talvez eu chegue lá um pouco catatônica, né? Assim, nem me preparei, não escolhi uma roupa que faça eu me sentir bem, confortável, não pensei um pouquinho no lugar, né? Não me preocupei com o hálito que eu vou estar, não me preocupei em escolher um repertório aí pra pensar em conversar com essa pessoa. Só fui. Tá, Carol, mas o que seria então, nessa situação, regular essa emoção? Eu sou essa pessoa que fico assim muito intensa no encontro. Eu posso até ter, né, um pouco ali da autocrítica e não colocar isso pra pessoa, mas eu fico tão ativada no encontro que eu não consigo usufruir do encontro, né? Eu fico lá paralisada, nervosa. A gente não regula o que tá sentindo, né? Não é brigando com, nossa, eu não devia estar sentindo assim, que coisa ridícula, que você vai conseguir amenizar isso, mas é olhando para o pensamento. Que pensamento está vindo quando eu penso nesse encontro, que está fazendo com que tudo fique assim, tão intenso, né? Com cores tão vibrantes, tão fortes. Ah, eu tô pensando que essa é a minha única chance, né? Que já faz muito tempo que eu não tenho ninguém e que eu espero muito que dê certo, que essa pessoa combina super comigo, que eu já acho que não vai dar certo mesmo, que essa pessoa não vai gostar de mim. Percebe que esses pensamentos, eles vão potencializando aquele sentimento que tá surgindo, né? Na hora que eu tô pensando que alguém não vai gostar de mim, eu vou ficando o quê? Ainda mais tensa, né? Ainda mais preocupada, ainda mais desregulada, né? Ou então quando eu vou vendo, é a última chance, ou é agora ou é nunca. Olha a intensidade daqui. Então nessa hora, pensa. Será que é a minha única chance? Não, eu gostaria muito que desse certo, porque o pouco que eu conheci dessa pessoa me dá indícios de que seria bacana. Mas eu vou conhecer um pouco mais. Eu ainda não tenho plena certeza. Nossa, eu quero muito que dê certo, que é o par perfeito para mim. Não, eu não sei se é o par perfeito. Parece ser. Se não for essa pessoa, existem outras pessoas. Ah, eu não sei se essa pessoa vai gostar de mim. De fato, eu não sei. Mas algo tivemos aqui de uma conexão ao ponto de estar passando por essa próxima etapa. Vamos esperar para ver. Então, nessa hora, você ir trazendo esse pensamento para a realidade. Qual o cenário mais provável? Fazendo uma análise de risco. O que pode acontecer na pior das possibilidades? A pior das possibilidades é não dar certo. Se eu não for para o encontro, também não vai dar certo mesmo, mas disso eu não vou morrer. E aí, nisso, você vai regulando essa emoção e trazendo ela para o campo da realidade, percebe? A gente não falou sobre o não sentir. A gente falou somente para você poder ir manejando como se você fosse aí o gestor da sua emoção, o condutor, né? A emoção não está num carro desgovernado que só vai. Você vai levando ela. Em primeiro lugar, identifica que emoção é essa. O que é que eu estou sentindo agora? Parece um tanto óbvio, gente, mas a gente não aprendeu a identificar as emoções, tá? É muito comum que não se saiba nem o que está sentindo. Ou que fique somente nas emoções primárias. Ah, eu tô com raiva, né? Não. Talvez eu esteja sentindo frustrado, eu tinha uma outra expectativa, né? Eu tô angustiado. Então, primeiro nomina essa emoção, depois olha para qual foi o agente desencadeador, o famoso gatilho. A partir de determinada situação, foi a partir do convite, foi a partir da fala do meu chefe que eu senti isso. E aí depois vai para a interpretação. O que é que eu interpretei com isso? E aí vai para o questionamento. Isso é verdade? Que outras possibilidades tem? O que é que eu diria para um amigo que estivesse passando por uma situação semelhante à minha? E aí, por fim, qual a melhor maneira que eu tenho para agir com isso que eu tenho, com essa realidade que eu tenho? Isso aí é um processo, né? É algo que a gente vai aprender para a vida. Em algumas situações vão ser mais fáceis, né? Vão puxar menos da gente. Existem situações que são mais difíceis de lidar, sim, que vão passar por situações pessoais, mas a gente vai praticando. Enquanto você não tiver nenhuma situação para praticar, te dou uma tarefinha extra de casa. Dá uma olhadinha para o passado, olha para outras situações. Como é que eu gostaria de ter agido? O que é que eu poderia ter pensado? Que condução eu teria dado nessa situação diferente da que eu dei? Tá bom? Espero que faça sentido para vocês e que a gente comece aí a construir uma relação diferente com os nossos sentimentos.